Você não nasceu para viver acorrentado ao passado. Você não veio até aqui para passar o resto da vida pagando contas que já foram quitadas na realidade, mas que continuam em aberto dentro da sua cabeça. A culpa que consome as suas noites e sabota os seus dias não é justiça, é uma prisão. E hoje, neste exato momento, começa o seu julgamento final, aquele em que você, pela primeira vez, decide ficar do seu próprio lado. Existe um tipo de peso que não aparece em exame, não sai em radiografia e não deixa hematoma na pele, mas destrói vidas em silêncio. O peso da culpa é aquela voz insistente que repete sem parar: você estragou tudo, você não merece recomeçar, você não tem perdão. Mas esse peso não vem do erro em si, ele vem da forma como você o repete, o revive e o reescreve na sua mente, dia após dia, como se estivesse condenado a assistir ao mesmo filme para sempre. A culpa é como um cobrador que nunca leu o contrato. Você já cometeu erros, já aprendeu e mudou, mas aquele problema ainda bate à sua porta, cobrando uma dívida que já não existe mais. A pergunta é: até quando você vai continuar atendendo essa porta? Entenda, existem duas grandes categorias em tudo que acontece na sua vida: o que você pode controlar e o que já está fora das suas mãos. O que foi feito, foi feito. O que foi dito, foi dito. O tempo não volta, não negocia, não faz acordo. Se você tentar controlar o passado, vai perder a sua sanidade. Mas há algo que segue totalmente nas suas mãos: o que você faz a partir de agora. Você não controla o julgamento dos outros, mas controla o seu próximo gesto. Você não controla se alguém vai te perdoar, mas controla a honestidade do seu pedido de perdão. Você não controla se o mundo vai te dar uma segunda chance, mas controla o quanto você se prepara para aproveitá-la, se ela vier. Se liberta da culpa quem para de tentar reescrever o ontem e começa, finalmente, a escrever o hoje. Nem toda culpa é uma inimiga. A culpa justa, aquela que aponta um erro real, é um alarme. Ela diz: você poderia ter agido melhor aqui. Esse tipo de incômodo é precioso, porque mostra exatamente onde você precisa crescer. Mas quando o alarme toca sem parar, mesmo depois de você já ter entendido a mensagem, ele deixa de ser útil e passa a ser tortura. Então, pergunte a si mesmo, com firmeza: essa culpa está me ajudando a reparar o que eu fiz? Ou está apenas me destruindo? Se ela não te move a agir, a pedir desculpas, a corrigir a rota, então ela já não é consciência. É autopunição. E quem vive se punindo, se esquece de viver. Quando a culpa te esmagar, faça a si mesmo 3 perguntas brutais, sem rodeios. Primeira: o que exatamente aconteceu? Sem drama, sem floreio, apenas os fatos. Segunda: o que ainda está ao meu alcance para reparar, hoje de forma concreta? E terceira: o que não depende mais de mim e precisa ser deixado no passado? Responder a isso exige coragem. É muito mais fácil se esconder atrás do "eu sou um lixo" do que admitir: errei aqui e aqui, mas posso melhorar fazendo isso e aquilo. A autodepreciação é confortável. Você se joga no chão e não precisa levantar. Já a responsabilidade é dura. Ela te obriga a levantar e agir. Pense em alguém que traiu a confiança da família, afundou em vícios, perdeu o respeito de todos. Durante anos, essa pessoa viveu como escrava da culpa, repetindo: não mereço nada de bom. Até que um dia, em vez de buscar desculpas, buscou um propósito. Largou o vício, aceitou as consequências, voltou a estudar, começou a trabalhar em serviços simples. Reconstruiu, tijolo por tijolo, a própria reputação. A culpa não sumiu de uma vez, mas foi sendo substituída, dia após dia, por responsabilidade. Ou pense naquele empresário que faliu porque foi imprudente, orgulhoso, surdo a todos os alertas. Ele podia ter se enterrado na ideia de que era um fracasso, mas em vez disso, analisou friamente os seus erros. Encarou o constrangimento de voltar a um cargo mais baixo. Começou menor, mais cauteloso. Hoje,
Ele não nega o próprio passado. Usa cada cicatriz como um lembrete do que não deve repetir. O que antes era motivo de vergonha virou fonte de sabedoria. A culpa cria uma fantasia perigosa, a de que só você erra desse jeito, que só você carrega esse tipo de peso. Isso é mentira. As pessoas que você admira, aquelas que parecem fortes, centradas e calmas, carregam histórias que você nem imagina. Elas também feriram e foram feridas. Também fizeram escolhas covardes. Também fracassaram onde achavam que jamais cairiam. A diferença não está em quem erra menos, mas em quem decide o que fazer com o erro. Alguns transformam o erro em uma jaula, outros transformam o erro em um degrau. Alguns enterram a própria história sob um muro de vergonha. Outros pegam a mesma história e a usam como o fundamento de uma vida mais lúcida, mais coerente, mais madura. Perdoar a si mesmo não é fingir que nada aconteceu. Não é passar pano. Não é inventar desculpas para o que não tem desculpa. O auto-perdão verdadeiro é olhar para o erro de frente e dizer: eu fiz isso. Eu fui essa pessoa, mas eu não vou permanecer assim. É decidir que o erro faz parte da sua biografia, mas não define o seu destino. Quando você se recusa a se perdoar, você se condena a repetir o mesmo padrão. A mente pensa: já que sou esse monstro mesmo, tanto faz continuar errando. Mas quando você se perdoa com responsabilidade, você diz: eu não vou desperdiçar essa dor. Eu vou usá-la para não errar da mesma forma outra vez. É aí que o passado deixa de ser uma cela e se torna uma escola. Existe algo ainda mais poderoso do que se livrar da culpa. É transformá-la em honra. Honra não é ter um passado limpo, é ter a coragem de encarar um passado sujo e viver o presente com integridade. É quando alguém olha para você e diz: eu sei o que você fez. Sei até onde você caiu. E mesmo assim, hoje, eu confio em você. Isso não se conquista com discursos, mas com consistência. Com pequenos atos diários que ninguém vê. Com promessas cumpridas, ainda que ninguém cobre. Com atitudes retas, quando seria mais fácil voltar ao velho padrão. A honra nasce exatamente no ponto em que a culpa poderia ter te destruído, mas você escolheu ser maior do que ela. Então, faça um pacto consigo mesmo agora. Comprometa-se a parar de repetir mentalmente as cenas que você não pode mais mudar. Comprometa-se a agir hoje em tudo o que ainda é possível reparar, sem covardia e sem enrolação. Aceite o que ficou para trás e use a dor como combustível, não como corrente. E trate a si mesmo como trataria alguém que você realmente ama. Com verdade e firmeza, não com humilhação. Você não é a soma dos seus piores dias. Você é a soma do que você faz com eles. A vida não começa quando tudo está perfeito. A vida recomeça quando você olha para a própria sombra e, em vez de fugir, estende a mão para si mesmo. Quando troca a frase "eu sou imperdoável" por "eu sou responsável pelo que vou me tornar", a partir de hoje, a culpa vai tentar sussurrar que é tarde demais. Mas o relógio não está voltado para trás. Cada segundo que passa não te empurra de volta ao erro. Ele te oferece silenciosamente uma nova chance de ser diferente. A questão não é se você merece ou não recomeçar. A questão é se finalmente você vai ter a coragem de assumir quem decide o rumo da sua própria história. E essa decisão ninguém pode tomar no seu lugar. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva para continuarmos crescendo juntos. Até a próxima.